Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Paulo e hoje nós vamos falar sobre um livro muito interessante, Filosofia para Corajosos, do escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé. Muito provavelmente você conhece o Pondé, e o Pondé é uma dessas figuras que ou as pessoas o adoram e até tem certo tipo de idolatria por ele, ou são aquelas pessoas que o detestam, geralmente pessoas de esquerda. Porque o Pondé é o tipo cara que é professor de filosofia, fez filosofia na USP, e, ou seja, trabalha dentro da academia e é um cara declaradamente de direita, ou pelo menos uma direita mais liberal, por assim dizer. Então isso causa muito ódio e ojeriza em alguns grupos mais ideologizados. E dentro da filosofia, infelizmente, tem muito desses grupos. A filosofia foi tomada de assalto no Brasil há um certo tempo, então dentro das academias, se você não for de esquerda, você é mau. Basicamente é isso. Mas enfim, esse é um livro interessante, é um livro, digamos assim, um pouco mais manual de filosofia, porque ele se propõe a contar a história da filosofia. E há dois modos de você contar a história da filosofia. Ou você pode contar por uma sequência cronológica de autores, indo desde os pré-socráticos até a filosofia mais contemporânea. Geralmente o pessoal para ali em Sartre, Foucault, às vezes vai no Chomsky, ou pega um pouco da filosofia americana ou estadunidense, você que escolhe. Mas enfim, esse é um jeito que, por exemplo, o Miguel Reale, no livro dele, História da Filosofia, ele apresentou dessa maneira. Mas existe um outro jeito que eu julgo melhor, que é você apresentar os problemas e apresentar alguns filósofos que trabalharam nessa questão. Por exemplo, o problema da verdade, o problema do conhecimento, de como que a gente adquire conhecimento, que é a epistemologia, o problema da justiça, e por aí vai. E esse é o método do Pondé. Por isso que ele fala que vai fazer uma história da filosofia do jeito dele. Porque ele não vai tratar, obviamente, de todos os problemas filosóficos, mas vai tratar dos problemas mais gerais e os problemas que ele julga importante. E o Pondé tem um jeito muito fluido de escrever, ele escreve bem, e então é muito fácil para qualquer pessoa que não tenha nenhum contato, não tenha tido nenhum contato com filosofia, ter esse primeiro contato. Obviamente que o Pondé teve influências, né? Ele mesmo fala, né? Influências principalmente do romantismo, e principalmente, pelo menos, quando ele escreveu esse livro de Nietzsche, tem uma influência forte nietzschiana, talvez daí que surja o seu niilismo, o niilismo de Pondé. Mesmo tendo essa influência do Nietzsche, né? A gente percebe que no livro ele não coloca os problemas filosóficos e tenta responder a partir da sua perspectiva. Geralmente ele apenas coloca os problemas filosóficos e mostra o quão enroscado eles são. É claro que Pondé tem um humor ácido que muitas vezes coloca algumas respostas fáceis que certos grupos ideológicos dão, algumas questões que tornam o livro muito engraçado, eu confesso. Mas a questão principal é fazer você refletir, conhecer primeiramente o problema e buscar refletir sobre ele e ver alguns autores que ele está apresentando ali que tratam daquele problema. É mais um livro para instigar. Alguns dizem que é como se fosse um manual. Eu não digo bem um manual, mas é um livro mais de apresentação da filosofia. Um livro que mostra, em certo sentido, as ideias do autor
que vem em consonância, né, com essa nova direita brasileira que ressurge aí a partir dos anos 2000, né? Mas que ainda assim é um livro muito interessante para se introduzir na filosofia e nos problemas filosóficos, né? Algumas pessoas têm algumas críticas ao Pondé em relação a esse tipo de coisa, que ele está escrevendo livros para as massas e tudo mais. Isso é um pouco injusto, porque não tem problema nenhum você querer apresentar a filosofia de maneira fácil para todas as pessoas e também vender livros e ganhar dinheiro com isso. Não tem problema nenhum. O Pondé ganha dinheiro escrevendo. E uma das funções dando aula e fazendo pesquisas é escrever. Então, não vejo problema nenhum. É muito injusto. Parece mais crítica de quem está com inveja, né? Mas uma crítica talvez que vai junto com essa que pode ser mais séria é que o Pondé muitas vezes escreve livros assim realmente mais fáceis, eu não digo dóceis, mas que são mais tranquilos de ler numa tarde ou enfim, num dia você consegue ler ele inteiro. Mas eu acredito que o livro se propõe a um objetivo e ele cumpre esse objetivo, porque o Pondé diz que a filosofia para corajosos é uma filosofia que se propõe a pensar por si mesmo, a colocar as questões por si mesmo e tentar buscar suas respostas. Não vou entrar no mérito dessa questão, claro que essa questão é problemática, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas isso é o que se propõe a filosofia. Quando nasce a filosofia com Sócrates, ela se propõe a isso, propõe a fazer perguntas e buscar as respostas, por mais doloroso que seja. Isso é uma filosofia para corajosos. Tem que ter muita coragem para abandonar o grupo, abandonar o rebanho, abandonar as referências ideológicas, abandonar aquele grupinho de esquerda da universidade, ou aquele grupinho de direita, e pensar por si mesmo. É muito difícil e doloroso fazer isso, e quase ninguém o faz. É mais fácil se manter num grupo de referência, é mais fácil se manter sempre psicologicamente apegado a certas pessoas do que buscar sozinho a verdade. E isso é o que Pondé tenta instigar nas pessoas a fazer. E isso que ele acredita que a filosofia deve fazer. Uma verdadeira filosofia, uma filosofia pujante. E nisso eu concordo totalmente com ele. Um livro rápido, em certo sentido, um livro de fácil leitura, muito bem escrito e fluido. Acho que é uma ótima opção para quem quer começar a se introduzir nesse meio de problemas filosóficos e também quem quiser conhecer um pouco do trabalho do Louis Philippe Pondé. Por mais que muitas vezes as pessoas estejam muito enviesadas, tão enviesadas que elas não querem nem ler o que uma pessoa de um espectro político diferente está falando, né? A gente está num mundo de doido mesmo. Bom, a dica de livro é essa. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.